Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge. Esse é o estudo da carta de Tiago. E o texto que nós escolhemos para estar estudando hoje vai estar em Tiago, capítulo 2, versículos 1 até o 13, tá bom? Então, vamos começar a nossa leitura. Vamos ler agora o verso 1 até o 4, que vai dizer o seguinte: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajes de luxo, e lhe disserdes: Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo no estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Então, aqui Tiago ele vai começar a nos ensinar um pouco a respeito de acepção de pessoas, né? Principalmente entre ricos e pobres. Existe uma tendência na nossa sociedade de que as pessoas que são ricas, são bem-sucedidas, que são bem vestidas, que são mais estudadas, elas serem melhor tratadas do que pessoas que de repente têm uma condição financeira não tão boa, que passam necessidades ou que não estão bem vestidas nos mais diversos ambientes. E uma das coisas que nós devemos tomar cuidado é que esse tipo de situação ele não pode se repetir nas nossas igrejas, né? Nós precisamos ali tratar as pessoas, todas elas, de forma igual. Não fazer diferenciação entre ricos e pobres, né? Mas tratar-los todos, sejam eles membros, sejam eles visitantes, de maneira justa, de maneira reta, de maneira íntegra, de forma que as pessoas se sintam acolhidas, bem recebidas e de forma que elas possam ser ministradas no nosso meio, na nossa comunidade, para que Jesus possa fazer a obra na vida de ambos. Porque todos nós precisamos de salvação, todos nós precisamos de vida eterna, todos nós somos pecadores, e Jesus não faz diferenciação entre aquele que possui algo e aquele que não possui. Mas sim, todos nós devemos ser transformados, restaurados, e devemos ali ter uma aliança viva com Ele, fazendo do Senhor o nosso Senhor e Salvador, para que nós possamos alcançar a salvação e a vida eterna, que é o mais importante, né? Mas dentro desse processo, nós vemos o seguinte, né? Vamos falar um pouquinho a respeito do tratamento das pessoas. Tiago ele começa falando, por exemplo, que nós não devemos tratar com diferença, né? De repente chega uma pessoa bem vestida, com anéis de ouro, né? Que esbanja sucesso, esbanja bens, que nós não devemos fazer diferenciação entre essa pessoa e de repente uma pessoa que anda ali com trajes que não são tão bons, né? Às vezes até mesmo uma pessoa que está em situação de rua, uma pessoa que está passando por dificuldades financeiras bastante sérias, bastante graves. Então, quando chega uma pessoa dessa visitando a igreja, ou chega uma pessoa dessa, né, que já é membro da igreja, ambos devem ser tratados de forma igual, né, como um irmão da fé em Cristo, ou como alguém que necessita da salvação, para que essas pessoas elas possam receber o bom trato, o amor, né, o perdão de Deus sobre as suas vidas e possam se sentir amadas também no nosso meio, no meio do povo de Deus. Então esse é um ponto aí importante e fundamental para nós estarmos pensando. E quando nós estamos pensando a respeito disso, né, isso não diz respeito somente a lideranças. Eu, por exemplo, sou um dos responsáveis ali por estar recebendo pessoas, né, na igreja onde eu congrego. Então é muito importante que a gente saiba, né, por exemplo, diferenciar. Tem pessoas que vêm para criar bagunça, criar confusão, que vêm com más intenções ali, né, no meio da comunidade, então você tem que lidar com sabedoria e com jogo de cintura nesse tipo de situação. Mas quando as pessoas elas vêm sedentas, né, querendo solução para os seus problemas, querendo ouvir uma palavra, receber oração, querendo respostas para a sua vida, então é muito importante que elas possam ser bem acolhidas e bem recebidas por não somente pelas pessoas responsáveis pelo recebimento dessas vidas na igreja, mas também por toda a igreja, né? Quer sejam pastores, quer sejam líderes e quer sejam os membros também da igreja. Porque o que pode acontecer também? Né? Às vezes a pessoa ela é bem recebida na porta, ela fala que ela vai ser acolhida, que ela vai ser uma pessoa ali
que vai se sentir em casa, etc. E quando ela entra e senta, de repente a pessoa que senta ao lado dela já olha com um olhar de julgamento, olha com um olhar de desaprovação, né? A linguagem corporal já expressa isso, e a pessoa que está ali, ela percebe, né? Ela percebe o olhar, ela percebe o falar, ela percebe, né, a linguagem corporal, e tudo isso vai fazer com que ou nós estejamos vivendo uma verdade ou estejamos fingindo viver uma verdade, né? Então isso é muito importante, que tanto os líderes como também os membros, eles tenham essa visão que nós não devemos fazer acepção de pessoas, não devemos querer sentar somente até perto de pessoas que nos agradam, mas também, às vezes, nós vamos sentar perto de pessoas que a gente, às vezes, não conhece, né? Talvez tenham, como eu disse no começo, estejam vivendo uma situação de rua, estejam vivendo uma situação de dificuldades extremas nas finanças, mas independente de quem sentar ao nosso lado, que nós possamos receber bem a todos, acolher bem a todos, estender a mão, e, se necessário, que nós possamos estar orando, ajudando, trazendo uma palavra amiga, para que a pessoa ela possa, né, se sentir acolhida e em paz dentro da casa de Deus, dentro das nossas comunidades. Então, esse é um ponto importante e fundamental aí para nós estarmos pensando. Outro ponto que nós devemos pensar também é com relação à distinção de lugares, né? Uma das coisas que nós não devemos ter é aquele negócio, né? Ah, você que é pobre senta aqui ou fica de pé, e você que é rico, não. Você senta no lugar de honra, senta lá perto do pastor, senta lá perto das pessoas ali que são consideradas mais importantes. Isso não pode ter no nosso meio, né? Claro que dentro dos nossos cultos nós temos determinadas organizações que para facilitar o bom andamento do culto, para estar ajudando ali, né, para que as coisas sejam mais dinâmicas. Por exemplo, normalmente os lugares da frente são reservados aos pastores, aos líderes, pessoas que vão ministrar, principalmente depois da pregação da palavra. Normalmente tem um apelo, uma ministração, e as pessoas são chamadas à frente para estar ali recebendo oração, recebendo ali um abraço, recebendo ali, né, uma palavra de apoio. Então, essas pessoas que vão à frente, elas precisam ser ministradas pelos pastores auxiliares, pelos líderes, pela ali, a liderança daquela igreja. Então, fica muito mais fácil se essa liderança estiver próxima, para que as coisas aconteçam de forma mais dinâmica, do que se elas estiverem no fundo da igreja, ou até mesmo em cima das galerias, quando a igreja tem galerias, para que elas possam se locomover ali no meio da multidão e chegar até ali. Então, é importante que nós tenhamos esse efeito logístico aí, e por isso, né, alguns lugares são reservados ali na frente das igrejas, para que as pessoas possam estar ali, né, prontas para estar ministrando. E existem cultos especiais que também são reservados lugares, por exemplo, o culto de batismo, os batizandos eles ficam determinados lugares ali reservados. Você pode ter um culto de casamento, né, onde também é distribuído em diversos lugares, dependendo da logística, né, dos casamentos, especialmente casamentos coletivos, né, casamento onde vários casais vão se casar ao mesmo tempo para estar acertando suas vidas. Então, tudo isso faz parte, né, para que você tenha uma logística e saiba as pessoas que fazem parte ali dos convidados, as pessoas que fazem parte das equipes de apoio, e os convidados normalmente ficam em outros lugares, né, para que elas possam estar acompanhando ali a cerimônia, mas sem fazer parte daqueles lugares que já estão reservados. Isso vai depender muito de cada culto, de cada igreja, da maneira como eles se organizam. Então, esse é um ponto. Quando existe uma organização para que o culto funcione bem, para que tudo flua da melhor forma possível, de uma forma dinâmica, né? Então, isso é válido. O que não é válido é quando, como eu falei, né, as pessoas elas recebem distinção de lugares mediante a sua posição, mediante as suas vestes, mediante a maneira como elas se portam, né? Então isso é importante. As pessoas elas têm que ser livres e ficar à vontade para sentar onde elas quiserem. Então, quando existe essa distinção de lugares, tem pessoas que às vezes não aceitam, né? Você está naquele lugar que está reservado. Não, não pode estar reservado, né? Porque existe um motivo para ele estar reservado. E pode sentar em qualquer outro, menos naquele. E aí existe também algumas situações que nós temos que lidar com relação a isso. Mas normalmente é bem tranquilo, né? As pessoas elas compreendem as logísticas de cada igreja e ali o culto ele flui da melhor forma possível. Então, não fazer distinção de lugares com relação a membro e membro, e com relação a visitante e visitante, com relação às riquezas, às posses das pessoas. É isso que o texto está falando. Agora, quando existe uma questão de logística, né?
para que a coisa aconteça bem. Então, às vezes, alguns lugares eles são reservados para que o culto ele ande da melhor forma possível. Então, essa é uma diferença que nós devemos pensar. No verso 4, ele fala um pouquinho da realidade de quem faz acepção de pessoas, né? Que acaba sendo uma coisa ruim para a igreja, acaba sendo uma coisa ruim para o corpo de Cristo. Primeira coisa, ele promove separação, né? Promove divisões. As pessoas às vezes ficam chateadas, às vezes começa aquele negócio, né? Hoje a gente vê tanta divisão acontecendo, né? As pessoas elas se dividem pelos motivos mais banais, até mesmo por motivos sérios. Seria tão bom se nós nos uníssemos em prol de propósitos importantes para realizar grandes obras e ajudar o máximo número de pessoas possíveis, né? Então seria muito importante que a gente pudesse se reunir para isso. E na igreja a mesma coisa, né? Às vezes a gente se divide, aquele é rico, eu não vou falar com ele, aquele é pobre, eu não vou falar com ele. Então, às vezes, existe esse tipo de situação que ela precisa cair por terra no nosso meio, né? Dentro do nosso coração, nós não podemos enxergar ele é rico, ele é folgado, ele é isso, ou ele é pobre, ele é isso, né? A gente precisa enxergar pessoas. Pessoas que necessitam de Cristo, pessoas que querem saber um pouco mais dele, pessoas que querem crescer espiritualmente, independente da condição financeira que elas estejam, nós devemos acolher, ensinar e dar todas as oportunidades de crescimento para que a pessoa possa se desenvolver no nome de Jesus. Então, esse é um ponto importante e fundamental para que nós possamos continuar crescendo em Cristo. E quando existe essa separação, a primeira coisa é haver uma reconciliação, né? Eu não vou em tal lugar porque a pessoa é rica, né? Eu costumo ir em todos os lugares, né? Já fui em lugares, em casas muito bonitas, muito bem montadas, como também já fui em comunidades, em casas que estavam necessitando ali de reformas, que estavam necessitando de algumas situações, mas tanto em uma casa como outra, né? Ali moravam pessoas que necessitavam de Cristo, pessoas que estavam querendo ajuda, pessoas que estavam querendo ali uma palavra da parte do Senhor para a vida delas. E é isso que nós devemos levar, né? A palavra de Deus, independente de onde quer que nós estejamos. Se o Senhor abrir uma porta numa mansão, nós vamos nos preparar, vamos orar, vamos procurar fazer o melhor. E se o Senhor colocar a casa mais pobre dentro de uma comunidade qualquer, o Senhor também vai fazer com que a gente se prepare, com que a gente traga o melhor, traga a melhor palavra e trate as pessoas da melhor forma possível também no nome de Jesus. Sempre procurando ganhar almas, sempre procurando fazer discípulos para Cristo e fazer com que as vidas elas sejam transformadas e restauradas no nome de Jesus. Então esse é um ponto aí importante, fundamental para as nossas vidas, né? Não promover divisões. E outra coisa que ele fala, né, é que a pessoa que ela age dessa forma, ela se torna um juiz e com perversos pensamentos, né? Ou seja, a pessoa ela está tomada por pensamento perverso, está julgando, né? E nós não fomos chamados para ser juízes, fomos chamados para ser testemunhas, testemunharmos a respeito do Evangelho de Cristo, testemunharmos a respeito da salvação, testemunharmos a respeito da transformação de vida que Jesus pode nos proporcionar e não julgar as pessoas, apontar o dedo, né, declarar que esse pode estar na presença de Deus e aquele não pode. Então isso não pode acontecer na nossa vida, né? Nós precisamos realmente ter uma posição de humildade, saber que nós mesmos já fomos resgatados por Cristo, nós mesmos já tivemos uma situação ali, né, onde nós necessitávamos de ajuda, de salvação, de vida eterna, e ao ouvir o Evangelho, ao crer no Evangelho, ao viver o arrependimento, ao despertar a fé no coração e ao ter uma aliança com Jesus, nós vamos sendo transformados. E à medida que caminhamos com Ele, essa transformação ela se torna mais profunda e a mudança ela se torna mais evidente na nossa vida. Agora, o que nós não podemos, né, pensar é que essa mudança se deu pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio empenho, sem nenhum tipo de participação de Deus ou de outras pessoas, porque isso não é verdade. Se não fosse o Espírito Santo trabalhando no nosso coração dia após dia, nós não teríamos movido uma palha sequer, não teríamos dado um passo sequer na vida espiritual, na vida cristã. Então, esse é um ponto importante e fundamental, nós reconhecemos quem nós somos em Cristo, quem nós éramos em Cristo e quem fez a transformação em nossas vidas. Porque isso vai nos ajudar a não julgarmos as pessoas assim, e sim termos elas como iguais.
saber que, por exemplo, elas podem estar vivendo uma situação que nós já vivemos, já vencemos, já fomos transformados, mas que elas também podem ser transformadas mediante a nossa ajuda, mediante as nossas orações, mediante a conduzi-las ali à presença de Deus, para que Deus possa mudar os seus corações e as suas vidas. Então, nunca julgar ninguém, sempre ter uma mão estendida, sempre ter uma mão ali, né, pronta para estar acolhendo, pronta para estar abraçando e pronta para conduzir essas pessoas à salvação e à vida eterna. Então, esse é um ponto aí para nós, tá bom? Vamos ler mais alguns versículos, né? Vamos ler agora do verso 5 ao verso 7, que vai dizer o seguinte: Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são eles que blasfemam o bom nome que foi sobre vós invocado? Então, olha só, né? Aqui nós vemos uma diferença, né? Tiago ele começa a falar um pouquinho a respeito dos pobres, da visão de Deus com relação aos pobres, e também fala um pouquinho a respeito da atitude dos ricos, tanto com relação aos próprios membros daquela igreja, como também, né, com relação à maneira como eles lidavam com o Senhor, né? A maneira como eles não demonstravam respeito pelo Senhor. Então, vamos estar analisando um pouquinho essa situação. Primeiro, né, Deus escolheu os pobres do mundo para serem ricos na fé. Olha que interessante, né? Antes de começar a falar, um breve parênteses, né? Algumas pessoas interpretam esse texto, tá vendo? Deus ele gosta dos pobres, Deus ele quer os pobres, etc, etc. Né? Os pobres vão herdar a salvação, os pobres vão herdar a vida eterna. E na verdade a salvação e a vida eterna, ela não distingue classes sociais. A obra de Jesus Cristo é para todas as pessoas elas necessitam de Jesus, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e todos necessitam de se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aquele que fizer isso será salvo e aquele que não fizer será condenado. Então é isso que nós devemos ter consciência. E Deus ele não fala a respeito de ricos ou pobres nesse sentido. O que vai valer para que a pessoa herde a salvação e vida eterna é o arrependimento e a fé no seu coração, para que ela possa firmar uma aliança com Jesus Cristo e ser transformado por Ele. Então é isso que faz a diferença. Quer seja rico, quer seja pobre. Agora, dentro da pregação do Evangelho, uma das coisas que nós vemos, tanto na vida de Jesus como também na vida dos apóstolos, é que eles deram um especial cuidado com o pobre, né? Para não se esquecer deles, porque muitas vezes a gente fala, a igreja precisa de verbas, a igreja precisa de finanças, a igreja precisa de dinheiro para avançar no Evangelho, para enviar missionários, para estar se sustentando. Isso é verdade, a igreja precisa. Mas isso não significa que nós devemos buscar somente pessoas que têm dinheiro para o sustento da obra. Muito pelo contrário, né? Quem sustenta a obra é Deus. E se nós estivermos ali debaixo da vontade dele, debaixo do seu propósito, debaixo da sua direção, aquele que chama é aquele que capacita e também vai nos sustentar. Então você pode evangelizar entre os pobres, evangelizar entre aqueles que não têm nada, e ainda assim a obra vai ser sustentada de acordo com o tempo, modo e propósito de Deus. Então nós não devemos nos preocupar se as pessoas que fazem parte da membresia da nossa igreja são ricas ou são pobres, porque é Deus quem vai sustentar a obra, ele vai usar quem ele quiser, da maneira que ele quiser. Se nós estivermos debaixo da presença, nós vamos estar debaixo desse sustento, né? E se nós estivermos fazendo a obra também pela carne, pela emoção, fazendo com segundas ou terceiras intenções, aí Deus não se compromete a sustentar, e se a obra falha é porque não estava na presença dele, né? Não estava dentro do seu propósito, o propósito dele acabou e a vontade dele sempre deve ser soberana sobre as nossas vidas. Então esse é um ponto aí fundamental para nós. E voltando ao assunto aqui, né? Deus ele tem um especial cuidado com os pobres. A gente vê, por exemplo, em Lucas 4, onde Jesus ele vai abrir uma passagem de Isaías, que vai estar em Isaías 61, ele fala o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu, e ele vai falando uma série de situações, e uma delas ele vai falar para evangelizar os pobres, ou seja, para proclamar o evangelho aos pobres, para proclamar a salvação aos pobres. Então a gente deve sempre pensar, né,
que os pobres eles também são merecedores da palavra, e onde quer que nós estejamos, nós vamos falar da palavra para eles também. Então esse é um ponto aí importante. Mas não são somente eles, né? São todos aqueles que Deus colocar no nosso coração, todos aqueles que Deus ele colocar no nosso caminho, a gente vai falar de Jesus conforme a vontade dele, conforme as oportunidades que ele mesmo nos proporcionar. Então esse aí é um ponto. E outra situação que ele fala ainda dentro desse conceito, né, que ele chamou os pobres desse mundo para serem ricos na fé. Ou seja, né, a verdadeira riqueza não é pegar o pobre e fazer com que ele seja um milionário. Não é isso que Jesus deseja para a vida dele. Mas sim que ele possa ser rico na graça de Cristo, que ele possa ser rico na presença do Espírito Santo, que ele possa ser rico de experiências sobrenaturais no caminhar dele com Jesus, que isso realmente venha fazer a diferença na vida desse homem, dessa mulher, para que eles possam ali andar e caminhar na presença do Senhor e no final da jornada deles alcançar a salvação e a vida eterna. Porque quando você chegar diante do Senhor, quando você chegar diante dele, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, o que vai valer é se seu nome está no livro da vida ou não. Deus ele não vai perguntar quanto é que você tem na conta bancária. Ah, eu tenho 7 dígitos, tenho R$ 1 milhão, né? Isso não vai valer de nada. Fica tudo, né? Fica tudo aí para quem for, para os parentes, para os herdeiros, para o governo, né? Ou se perde aí no banco, né? Se não tiver ninguém. Então a gente tem que saber que, né, o dinheiro desse mundo ele fica nesse mundo, mas diante de Deus o que vale é a nossa salvação, né? O que vale é a presença do Espírito Santo, um caminhar de santidade, um caminhar que honra e faz que o nome do Senhor seja glorificado. E para isso eu não preciso de dinheiro, né? Para isso eu preciso de uma atitude correta, de palavras corretas, preciso honrar realmente aquele que morreu por mim, que me salvou e tem me sustentado. Então esse é o ponto, né? A riqueza em Cristo é a presença dele sobre a minha vida. E para isso que Deus ele nos chama para estar na presença dele. Então, outro ponto para nós estarmos meditando. E ele fala que essas pessoas elas vão se tornar herdeiros, né, do reino que ele prometeu aos que o amam. Ou seja, todos que amam a Jesus, né, esses vão herdar o reino dos céus, vão herdar a salvação e a eternidade. O nosso foco, o nosso alvo, ele é a eternidade, né? Nós estamos indo rumo à vida eterna. Um dia a nossa vida aqui na Terra ela vai acabar. Isso é fato, né? A não ser as pessoas que passarem pelo arrebatamento. Mas caso contrário, todas elas vão passar pela morte. E após a morte, nós vamos nos apresentar diante do Senhor e aí, como eu disse anteriormente, só vai entrar aquele que tem o nome escrito no livro da vida. E detalhe, né? Quem tem o nome escrito no livro da vida não é quem fez bondade, não é quem fez, né, boas ações, boas obras, mas sim aquele que tem uma aliança viva, né, com Deus vivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e hoje ele vive. Então esse é um ponto aí importante e fundamental. Se nós tivermos aliança com ele, sendo ele nosso Senhor e nosso Salvador, então nós temos a salvação e a vida eterna, e quando nós estivermos na glória, nós vamos entrar no reino dele para estarmos vivendo eternamente. Então, nosso propósito, né, o nosso foco, o nosso alvo é essa salvação. E para isso a gente precisa perseverar na nossa caminhada. Precisamos estar caminhando ali com firmeza diante do Senhor, precisamos fazer aquilo que Ele nos determina, seguir as ordens dEle de acordo com a sua vontade, ter uma vida que o agrada, ser livres do pecado, ser livres ali das obras da carne e continuarmos firmes e perseverantes para que nós possamos alcançar a nossa salvação e a vida eterna. Amém? Então, esse é um ponto aí para nós. Agora, outro ponto que ele fala ainda dentro desse contexto aqui, especialmente no verso 6 e 7, ele vai começar a falar um pouquinho sobre as atitudes dos ricos, né? Não que todos os ricos ajam dessa forma, né? Mas boa parte deles sim age dessa forma e a gente tem que tomar cuidado para que nós não venhamos a ter esse espírito, né? Agir dessa forma, quer a gente melhore de vida ou quer a gente adquira ali um espírito de riqueza na nossa vida, a gente seja tomado pelo orgulho, né? Então, uma das coisas que eles fazem é oprimir o pobre, né? Às vezes, quantas vezes a gente vê pessoas que humilham caixas de supermercado, humilham pessoas que fazem trabalhos, prestam serviços, né?
pessoas que de repente fazem parte de uma faxina, pessoas que fazem parte ali, né, são atendentes nos determinados negócios que acontecem. Então, muitas vezes a pessoa vai lá e se acha mais importante, ou mais intelectual, mais inteligente, e quer humilhar as pessoas porque acham que o cargo delas, o dinheiro que elas têm, ou o tanto que elas estudaram, dá o direito delas humilharem os outros que elas consideram inferiores. Mas diante de Deus, graças a Ele mesmo, né, nós não temos nada disso. Todos são iguais perante Cristo, né? Cristo não faz acepção de pessoas. Todos ali têm direito à salvação, à vida eterna. Jesus, ele ama todos incondicionalmente. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E uma vez que isso, né, é uma verdade sobre as nossas vidas, a gente sabe que todos vão ter a oportunidade de salvação. Alguns vão aceitar, outros vão rejeitar, né, independente de sua classe social, mas o importante é que Cristo ele morreu por todos e que a oportunidade está dada para todos. E aí cabe a cada um aí ter a sua escolha, a sua decisão, e escolher por andar com Cristo ou não. É isso que vai fazer a diferença. Mas quanto a nós, não podemos humilhar ninguém, né? Não podemos nos achar melhor do que ninguém, não podemos permitir que o orgulho tome conta do nosso coração, de forma que a gente fique se comparando, porque às vezes, né, a gente não verbaliza aquilo que nós pensamos, mas no nosso coração a gente pensa, né? Nós pensamos ser melhores que alguém, pensamos quem é essa pessoa para querer me tratar dessa forma, quem ele pensa que é, aquela coisa toda. Isso não passa de orgulho, né? O orgulho que precisa ser tratado no nosso coração se nós quisermos realmente andar no caminho de Cristo. Então, cuidado com essa questão de oprimir aqueles que, de repente, não tiveram oportunidades de estudo ou ocupam cargos ali de serviço, né? Nós não podemos oprimir e nem humilhar a ninguém. Esse é um ponto aí importante para nós. E outra coisa que alguns ricos fazem por conta do orgulho, do dinheiro, do status que eles têm perante a sociedade, é blasfemar o nome de Deus, né? Quantas pessoas ali acham que não precisam de Deus porque confiam no seu dinheiro, confiam nos melhores médicos, nos melhores hospitais, confiam no seu estudo de excelência que muitas vezes, né, foi construído com méritos, confia também, né, nos diversos conhecimentos que adquiriu, na experiência adquirida de vida, no trabalho, e deixam Deus de lado. Mas, né, isso não é importante, principalmente quando nós entendemos que a vida ela é um sopro. Um dia, hoje nós estamos vivos e amanhã a vida já foi. Temos essa pandemia que nos pegou aí para nos mostrar, né, que tudo pode mudar em um único instante. Quando é o mês de fevereiro do ano passado, nós estávamos fazendo planos, projetos para o ano, já começando a executar esses projetos. Chegou em março, vem a pandemia, tudo fecha, todo mundo em casa, tanto rico quanto pobre. Diversas situações aconteceram, muitas pessoas ficaram doentes, algumas perderam suas vidas e a doença não fez acepção de pessoas. Ela simplesmente foi atacou aleatoriamente todas as pessoas em todos os lugares. Então a gente percebe que a nossa vida é um sopro. Hoje, para morrer, basta estar vivo e, como eu disse anteriormente, um dia nós vamos ter que prestar contas diante de Deus. A única coisa que pode nos salvar é ter o nome escrito no livro da vida. Caso contrário, né, nós vamos entrar debaixo de uma condenação, o que não é uma situação boa para nós, né? Então, o dinheiro ele pode trazer alguns benefícios com relação a essa vida, né? Algumas pessoas falam, o dinheiro não compra felicidade, mas manda buscar. Na verdade, a felicidade verdadeira, que é baseada no dinheiro, ela não é uma felicidade verdadeira, né? A única felicidade que é permanente, é verdadeira, é em Cristo. Cristo, ele é a nossa alegria, uma alegria que não depende de circunstâncias, não depende de festas, não depende de nenhum tipo de situação externa, é simplesmente o Espírito Santo ministrando no nosso coração e trazendo essa alegria para que o nome dele seja glorificado. Cristo é a nossa paz, né? Nós não precisamos ali de subterfúgios para termos paz, mas nós buscamos a Jesus em oração e ele traz paz no meio da tempestade, traz paz no meio da angústia, traz confiança, né, no meio de situações adversas e faz com que a gente continue caminhando com vitória diante dele. Então esse é um ponto importante e fundamental, né? Não podemos blasfemar do nome de Deus. Muitas pessoas blasfemam pelo fato de estar passando situações contrárias, se afastam de Deus porque não tiveram seus sonhos, projetos realizados, tiveram algum tipo de frustração com uma ou outra pessoa,
mas é importante que nós estejamos perseverando aí na presença do Senhor, sendo transformados por Ele, saber que Ele é soberano sobre as nossas vidas, Ele sempre tem o melhor para nós. Né? Então, se a gente vê alguma pessoa blasfemando pelo fato de confiar nas coisas relacionadas a esse mundo, a gente simplesmente, né, ora por elas, se afasta delas, não fica ouvindo esse tipo de coisa, e vida que segue, né, que nós possamos andar realmente com pessoas que agregam com valor com as nossas vidas e que têm a mesma fé e que andam com Cristo também, para a glória de Deus. Amém? Então, é outra situação que nós devemos tomar cuidado. E para a gente estar finalizando, vamos falar um pouquinho a respeito do verso 8 até o 13. Vai dizer o seguinte: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E glória a Deus por isso, né? Vamos falar um pouquinho a respeito disso, né? Primeiramente, a questão de amar ao próximo. Uma das coisas que nós devemos pensar, né, sobre essa questão de amar ao próximo é um conceito simples. O que eu gostaria que fizessem comigo, sou eu que vou fazer pelas pessoas que estão ao meu redor. Isso independente se elas são minhas amigas, são minhas inimigas, independente de qualquer coisa, as pessoas que estão próximas a mim, que fazem parte da minha vida, seja na minha família, no meu ambiente de trabalho, na minha roda de amigos, na minha igreja onde eu congrego, todas elas eu vou procurar sempre fazer o meu melhor dentro das minhas forças, dentro das minhas possibilidades, daquilo que eu gostaria que fizesse. E aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo, né, eu também não vou fazer com o meu próximo. Eu não vou falar mal, se eu não gosto que falem mal de mim, eu não vou falar mal dos outros. Se eu não gosto que me prejudiquem de alguma forma, me roubem, né, me prejudiquem ali fazendo fofocas, intrigas, eu também não vou fazer isso com outras pessoas. E ali eu vou procurar sempre também oferecer o meu melhor. Quer seja meu amigo, quer seja uma pessoa que não gosta de mim, mas independente de qualquer coisa, eu vou procurar amá-la não somente com palavras, mas principalmente com ações, que é o mais importante. Então, sobre amar o próximo, esse seria o conceito básico, né? E outra coisa que ele fala ali é aquela questão, né, que nossa atitude, ela deve ser tanto nas palavras como também nas ações. Elas devem estar alinhadas com a palavra de Deus, com as escrituras. Ou seja, né, se nós quisermos ter uma vida reta e digna, além de amar o próximo, as nossas palavras, as nossas atitudes, elas têm que condizer com aquilo que determina a palavra. Então, à medida que eu leio, que eu vou estudando, que eu vou conhecendo a palavra, eu vou analisando a minha própria vida e se existe alguma coisa que eu sei que deve ser feito, mas que eu não estou fazendo, eu vou lá, peço perdão a Deus, peço o fortalecimento dele e depois eu vou e começo a aplicar essa atitude, essa ação à minha própria vida, mudando as minhas palavras, mudando as minhas intenções de coração e, consequentemente, mudando também as minhas atitudes e ações. Então, são esses pontos que vai fazer com que eu tenha uma vida reta e uma vida digna diante do Senhor. E para nós finalizarmos, né, ele fala no final ali sobre a misericórdia. Então é muito importante que nós tenhamos misericórdia das pessoas. Sabemos que em algumas coisas nós somos fortes e outras pessoas talvez não tenham a mesma força, e existem coisas que nós somos fracos e outras pessoas podem ser fortes naquilo. Então, se nós sabemos que nós temos fraquezas e debilidades, nós sabemos também que outras pessoas também as têm. E devemos ser misericordiosos com essas fraquezas e debilidades, para que não venhamos a cair em julgamento e em condenação. Jesus ele ensina na sua palavra que da maneira não julguem para não ser julgados, porque com a medida que você medir, também vai se medir a vocês também, né? Ou seja, da maneira como eu julgar, é a maneira como eu vou ser julgado por Deus. Então, quando eu ajo com misericórdia, também Deus vai agir com misericórdia para comigo.
Então são coisas para nós estarmos meditando, para que nós possamos estar pensando, para que possamos alinhar a nossa vida com a palavra de Deus, ter uma vida que agrada ao Senhor e também ter uma vida que faz a diferença aí em outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, alinhando a nossa vida com a palavra, nós vamos conseguir esses objetivos no nome de Jesus, tá bom? Então, essa foi a palavra para hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, fica na paz e tenha aí um excelente dia no nome de Jesus.